Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos. Reitero a todas as senhoras e senhores deputados os meus cumprimentos. Temos agora o gosto de contar com a representação do Conselho Diretivo da ANAFRE, da Associação Nacional de Freguesias, representada pelo seu Presidente Jorge Veloso, que cumprimento, pela senhora Vice-Presidente Olga Freire e pelo senhor Vice-Presidente Jorge Amador, que a todos cumprimento. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente, cumpro-me apenas reiterar os termos em que esta audição decorrerá, nos mesmos moldes da audição imediatamente precedente, isto é, darei a palavra ao Sr. Presidente para uma intervenção inicial até 10 minutos, após o que darei a palavra por ordem decrescente de representatividade parlamentar aos grupos parlamentares, com os tempos que constam da grelha à vista das senhoras e senhores deputados. Após a utilização da palavra por cada grupo parlamentar, darei imediatamente a palavra ao Sr. Presidente para responder. Dispõe do mesmo tempo do grupo parlamentar interpelante. Concluída essa primeira ronda, seguir-se-á de imediato uma segunda ronda, que, diferentemente da primeira, o Sr. Presidente terá a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que responderá apenas depois de todas elas formuladas, dispondo para tal do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. E assim sendo, sem mais delongas, dava a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRE. Faça favor. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, também a Sra. Presidente da Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, senhoras e senhores deputados, muito bom dia para todos. Agradecer o convite para esta audição da ANAFRE sobre o Orçamento de Estado para 2023 e procuramos fazer aqui uma análise às normas, que especialmente visam a gestão e regulam os meios financeiros das freguesias. Iniciando sobre a vinculação dos trabalhadores contratados a prazo, colocados nas autarquias, mantém-se em vigor o regime constante do artigo 60 da Lei do Orçamento de Estado de 2021, tal como já constava também da Lei do Orçamento de Estado de 2022. Regula a conversão dos vínculos de emprego público a termo resolutivo em vínculos por tempo indeterminado. Esta complexa norma suscita muitas dúvidas interpretativas, pelo que duvidamos da sua efetiva prática. Assim, a ANAFRE propõe que seja criado para as freguesias um novo programa específico de integração dos trabalhadores precários ainda existentes, também pelo facto da nova Portaria 233/2022, de 9 de setembro, que regula o procedimento de recrutamento, estar exclusivamente pensada para a Administração Central, sendo necessária a sua adaptação e simplificação para as autarquias e, dentro destas, para as freguesias. A carência de recursos humanos, em especial de recursos humanos qualificados nas freguesias, tem sido um problema recorrente, na maioria das vezes devido à falta de meios financeiros que possibilitem suportar os encargos da contratação de novos trabalhadores e, em muitos casos, os custos decorrentes dos próprios procedimentos concursais. Muito embora se afigure como manifestamente justa, sobretudo na tal situação de um enorme aumento de preços, a atualização das remunerações dos trabalhadores em funções públicas, bem como do subsídio de refeição devido, não poderemos deixar de realçar uma vez mais que tal aumento de encargos, aliado aos restantes na área dos recursos humanos, designadamente seguros, higiene e segurança no trabalho, contribuições para a Segurança Social e a ADSE, não é comportável para a grande parte das freguesias e para seus exíguos orçamentos, sendo certo que o incumprimento de tais normas determina a responsabilidade ou responsabilização da entidade. Bastará para tanto equacionar o aumento decorrente da atualização da remuneração base dos trabalhadores em funções públicas. Os aumentos já anunciados para 2023 continuarão a consumir uma parte significativa do aumento do Fundo de Financiamento das Freguesias, sendo justo exigir ao Governo uma compensação financeira para as freguesias portuguesas. Sobre finanças locais, nos artigos 48 a 75 da proposta em apreciação, encontramos várias disposições com relevância para as freguesias. Montantes de participação nas autarquias, nos impostos de Estado, participação variável no IRS e no IVA, remunerações de eleitos das juntas de freguesia, transferências para as freguesias de Lisboa, acordos de regularização de dívidas, fundos disponíveis, transferências inerentes à descentralização e pagamentos em atraso e aplicação do sistema contabilístico, entre outros. Para 2023, o Fundo de Financiamento de Freguesias contempla 227.770.191, ao qual acresce o adicional de 65.436.518, num valor global de aumento de 16,3 milhões de euros.
Globalmente, verifica-se que o aumento por aplicação de 2,5% da receita dos impostos, IRS, IRC e IVA, refletida na Conta Geral do Estado de 2021, e parcialmente o aumento do Fundo de Financiamento das Freguesias é diminuto por aplicação das regras escritas entre o número 1 e o número 7 do artigo 38 da Lei 73 de setembro, de 3 de setembro. Aumento ou diminuição máxima até 5% do Fundo de Financiamento de Freguesias do ano anterior. O adicional número 8 do artigo 38 da Lei 73 apresenta aumento pela diferença entre apuramento dos impostos e a distribuição do Fundo de Financiamento de Freguesias e é distribuído pelo critério da densidade populacional. A NAFRE gostaria de ver contemplado neste Orçamento de Estado um aumento de 0,5 percentuais no montante de Fundo de Financiamento de Freguesias de cerca de 11 milhões de euros para fazer face aos encargos com aumentos salariais, aumento dos custos energéticos e de matérias-primas. Sobre a remuneração dos presidentes juntas de freguesia ou dos autarcas, de todos os autarcas, o artigo 50 fixa em 30.679 o valor afeta à remuneração dos eleitos das juntas de freguesia, ou seja, verifica-se um aumento de 1,5 milhões de euros face ao ano de 2022. Não, peço desculpa, 1.498 mil euros. A possibilidade de todos os presidentes de junta de freguesia poderem exercer o seu mandato em regime de meio tempo ficou determinado na Lei nº 69 de 2021. Como consideramos muito importante que os eleitos locais das juntas de freguesia não podem estar constantemente a ser confrontados com interpretações variadas de organismos do Estado que na prática cerceiam o direito a exercer funções em regime de meio tempo, tal como se encontra previsto na lei. O legislador deve deixar bem claro que o exercício de funções em regime de meio tempo, ao abrigo da nova redação do artigo 27, número 1 da Lei nº 169/99, 18 de setembro, é compatível com o exercício da atividade profissional, pública e privada em regime integral, mantendo o direito às respectivas remunerações. Qualquer entendimento de sentido contrário implica a subversão da letra e do espírito da Lei nº 69/2021, de 20 de outubro. Outra questão que urge igualmente clarificar prende-se com a obrigatoriedade da realização de contribuições para a segurança social por parte dos eleitos das freguesia em regime de meio tempo, questão que se afigura duvidosa à luz do artigo número 5 do Estatuto dos Eleitos Locais, em particular. No caso dos eleitos em situação de reforma e dos cujos já realizam descontos por via da sua atividade profissional. Deste modo, decorrido que está um ano sob a aplicação da lei, impõe-se com a maior urgência a resolução e expressa aclaração das duas questões acima anunciadas. Sobre transferência de competências dos municípios para as freguesias, o artigo 69 desta Lei do Orçamento de Estado dá cumprimento ao disposto no artigo número 6 do Decreto-Lei 57/2019, de 30 de abril, que fixa no anexo da proposta as transferências de recursos dos municípios para as freguesias para o ano 2023. Constatamos que das 2.300 freguesias que manifestaram em 2019 disponibilidade para assumirem as competências constantes do Decreto-Lei, estima-se que cerca de 1.485 freguesias poderão ver resolvidos com os municípios os seus autos de transferência de competências, com cerca de 125 municípios, aliás, no valor aproximado de 133 milhões de euros. É tempo de os municípios respeitarem o contrato na sua totalidade, assinado entre o Governo e também a Associação Nacional de Freguesias. Sobre lojas de cidadão, espaço cidadão, na proposta não encontramos qualquer menção, previsão de transferência para as freguesias no que concerne à sua atuação no âmbito do espaço cidadão, apesar da Lei 50/2018, de 18 de agosto, consignar a descentralização das competências de instalação e gestão do espaço cidadão da Administração Central para as freguesias e muitas já terem aceitado o exercício de tal competência em 2019, em 2020 e 2021. O apoio financeiro às freguesias no âmbito do exercício desta competência tem sido sistematicamente abordado e reclamado pelas mesmas. Uma contrapartida financeira adequada ao serviço prestado por estas autarquias, lembrando ainda que se encontra por efetivar o aumento da percentagem sobre as operações aprovado no Orçamento de Estado de 2022. A NAFRE propõe que seja implementada a partir de 2023 a contrapartida financeira de 50% para as freguesias por cada operação no espaço cidadão
e ainda ver as freguesias ressarcidas do valor de aumento de taxas de 20% aprovadas, como disse, no Orçamento de Estado de 2022. Em suma, queria também transmitir, porque o tempo está quase a terminar, que a presente proposta de orçamento não contempla o pagamento das despesas extraordinárias para as freguesias que as freguesias assumiram no combate à pandemia Covid-19. O trabalho extraordinário da linha da frente neste combate, reconhecido por todos, mas sem qualquer apoio financeiro. A ANAF exige o pagamento às despesas reportadas à ADGAL nos últimos 3 anos. Em conclusão, a ANAF registra como positivo que a presente proposta de Orçamento de Estado contempla medidas positivas, como, por exemplo, o aumento global das transferências financeiras para as freguesias, respeitando o cumprimento integral da Lei das Finanças Locais. A manutenção da dotação orçamental para pagamento a todos os autarcas dos meios tempos. Ainda assim, não podemos deixar de registrar negativamente a falta de clarificação quanto à possibilidade de todos os presidentes de junta, sem exceção, poderem receber o valor correspondente ao meio tempo. A ausência de reembolso das despesas Covid, como já falei atrás. A manutenção da retenção de 5% na remuneração dos eleitos locais, ou do corte, que foi efetuado há mais de 10 anos. Não se prever qualquer alteração ao regime de IVA aplicado às freguesias. A não compensação das freguesias dos eleitos e consequências das taxas de inflação registadas em 2022. O acesso das freguesias aos fundos comunitários através de apoio específico é uma boa notícia. Mas a ANAF não encontra neste Orçamento de Estado a oportunidade que as freguesias recorrerem ao crédito para fazer face à sua componente financeira, devendo o valor ser pago no decurso do mandato e não no ano civil em que é solicitado. A ANAF propõe ainda que a taxa de IMI urbano veja aumentada de 1% para 3%, a conta da revisão da Lei nº 73 de 2013, de 3 de setembro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então dar início à primeira ronda. Darei de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Isabel Guerreiro. Faça-se, Sra. Deputada. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão do Poder Local, Excelentíssimo Sr. Presidente da ANAF e respectivos membros do Conselho Diretivo, Excelentíssimos Srs. e Sras. Deputadas, apresento os meus melhores cumprimentos. O poder local constitui uma das maiores conquistas do período democrático, por se encontrar mais próximo das populações e por isso contribui de forma mais eficiente e concreta para a resolução dos seus problemas, atento ao princípio da subsidiariedade. Nos termos do artigo 267 da Constituição da República Portuguesa, a descentralização tem como fim último aproximar os serviços das populações e assegurar a participação dos interessados na sua gestão efetiva. O Governo operou a maior descentralização de competências de sempre, do plano central para o plano local nos últimos anos. Os diplomas legais da descentralização de competências da Administração Central para as autarquias locais foram, na sua esmagadora maioria, publicadas entre 2018 e 2020. O Governo operou a descentralização de 20 áreas temáticas. Dos 308 municípios, já cerca de 278 municípios assumiram competências descentralizadas. Destes últimos, houve 117 municípios que transferiram algumas competências para as freguesias, contabilizando-se 1.193 freguesias que têm competências transferidas no total de 2.882 freguesias do continente, das 3.092 atuais. Há, assim, em relação ao processo de descentralização de competências dos municípios para as freguesias, ainda um percurso a percorrer relativamente a este grau de administração mais próximo das populações. Há o reconhecimento também de que a realidade das freguesias é muito diversa, até por razões históricas, pelo que é admissível que haja a necessidade de diversificação das suas responsabilidades consoante as suas características geodemográficas e socioeconómicas. E porque dúvidas não existem de que a descentralização constitui uma oportunidade para a modernização administrativa, isto é, para a simplificação, para a digitalização e para a otimização da eficiência dos serviços públicos, e que a descentralização deve cumprir os objetivos de desenvolvimento económico-social, de bem-estar das populações, de coesão territorial e democratização, estamos bem cientes de
que esse processo tem que continuar e tem que ser aprofundado. Sabemos também do trabalho extraordinário que as freguesias desempenharam junto das populações nos tempos difíceis do estado de exceção provocado pela declaração da pandemia Covid-19. Sabemos também da reivindicação da ANAF de receber da Administração Central as despesas realizadas durante tal período ao serviço das suas populações por causa do Covid-19. O grupo parlamentar do PS está sensível a tal reivindicação e para as expectativas das freguesias para ser encontrada uma solução. Relativamente ao meio tempo, e já aqui foi falado pelo Sr. Presidente, concedido pelo Governo a todos os Presidentes junto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também tem conhecimento de algumas dificuldades sentidas na sua concretização, relativamente a algumas situações de que destaco os Presidentes de Junta que têm contratos em funções públicas e estamos cientes também da necessidade de ultrapassar essa dificuldade. Saudamos o facto da proposta do Orçamento Geral do Estado de 2023 cumprir integralmente a Lei das Finanças Locais, o que sabemos não é de sumenos relativamente a outros exercícios orçamentais e que é de realçar também, tendo em conta a situação da atual crise, criada com as consequências do Covid-19 e com o cenário internacional da guerra na Ucrânia. Para além do mais, verificamos em relação ao Fundo de Financiamento de Freguesias um aumento significativo na ordem dos 5,89% relativamente ao orçamento atual. Face à factualidade descrita, gostaria que Vossa Excelência esclarecesse quais as ambições imediatas da ANAF para o reforço do poder das freguesias e para o incremento do bem-estar das populações e, concretamente, da melhoria da execução das competências das freguesias relativamente à proposta atual do Orçamento Geral do Estado de 2023 face à descentralização das competências em curso, que é de largo espectro e bastante ambiciosa e com dificuldades, obviamente, de concretização, como já tivemos a oportunidade há pouco de discutir com a Associação Nacional de Municípios. Portanto, gostaria que me explicassem, ou que explicassem a esta Câmara, a forma de operar essa descentralização dos municípios para as freguesias e quais as expectativas da ANAF relativamente a essa descentralização, sendo certo aquilo que referi há pouco, que existe uma grande diversidade nas características das freguesias, tendo em conta e as dificuldades de operacionalização resultantes dessa diversidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Guerreiro. A palavra ao Sr. Presidente da ANAF, Jorge Veloso, para responder. Dispõe igualmente de 5 minutos. Sr. Presidente, faz favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Guerreiro. É verdade que, sobre descentralização de competências dos municípios para as freguesias, este processo iniciou em 2019, no final de 2019. Portanto, estamos praticamente a atingir 3 anos. E, na altura, cerca de 2.300 freguesias, não falamos nas 3.000, porque só foram 2.300 que manifestaram a vontade de desempenhar novas competências no âmbito do poder local e no âmbito das incumbências que lhes estavam atribuídas. O que é certo, faltarão neste momento cerca de 1.000 freguesias. Nós temos feito o nosso trabalho, tentando sensibilizar também os autarcas dos municípios, e é verdade que se assiste nos últimos tempos a algum crescimento. Nós saudamos sempre que há uma adesão do município, é um bom sinal. Neste momento, nós temos cerca de 104, 105 milhões de euros. O orçamento prevê que em 2023 possamos chegar aos 133, 134 milhões de euros, o que, apesar de não ser ótimo, é um sinal evidente que continuamos a caminhar no sentido de, pelo menos as 2.300 freguesias, e como disse, faltarão cerca de 1.000, poderem aceder aos autos de transferência de competências, o que lhes permite também a essas freguesias terem essencialmente uma gestão com muito mais qualidade, podermos também dispor de uma autonomia que nos permita cada vez mais estar ao lado dos nossos cidadãos. Temos atravessado períodos difíceis, Covid, depois a guerra, com os seus reflexos negativos para a nossa gestão e efetivamente,
esta transferência de competências para as freguesias acompanhada do respectivo envelope financeiro é para elas e para as freguesias uma maneira muito mais fácil, mais airosa de desempenhar o nosso trabalho. A questão dos meios tempos, nós, como disse também, registamos agradavelmente a manutenção dos valores que permite pagar a todos os presentes de junta sem qualquer tempo atribuído. Notamos um crescimento de 1.500, penso eu que era 1.500 euros, se não me engano, ou 1.500.000 euros, 1.500.000 euros, que permite pagar também a mais alguns presentes junta que na altura não efetivaram a sua credenciação junto da DGAL para receberem. Portanto, e foram-no fazendo a partir de junho. E então o orçamento contempla muito bem também o pagamento para esses presentes junta que são basicamente presentes junta que estão na função pública, são basicamente presentes junta que estão aposentados também e que têm dificuldades em conseguir ter acesso ao valor que lhes é atribuído, apesar de, na sua freguesia, estar o valor respectivo como recebido. Claro que já falei sobre o crescimento das competências. Nós também o que pensamos é que as freguesias neste momento têm muita dificuldade na gestão. O aumento de competências é um bom instrumento para que possam gerir melhor, mas também temos a questão de ver, após negociação, pois eu penso que sim, de podermos ter acesso a pelo menos 0,5 percentuais no crescimento do Fundo de Financiamento de Freguesias, que hoje faz com 2,5%. Isso, claro que ansiamos sempre mais, e os 3% seria para nós uma meta que possibilitaria também ainda uma melhor gestão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que sinalizou à mesa que irá dividir os 5 minutos que lhe estão atribuídos e iniciará a inquirição o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Cumprimento a quem imediato a palavra. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata o Sr. Presidente da ANAF e demais membros da direção, a quem desde já gostaríamos de transmitir que para o PSD nunca será excessivo realçar que o poder local é a instância da expressão democrática em que a representação é mais forte e melhor identifica a vontade dos eleitores. Que muito daquilo que o país é hoje deve-o aos seus autarcas. Que o poder local é a tradução prática do exercício de responsabilidade de um poder de direito próprio que pode e deve ser progressivamente ampliado, mas que, infelizmente, não vemos refletido na proposta do Orçamento de Estado para 2023, a qual, objetivamente, não é justa com as freguesias. Na verdade, nesta proposta não vislumbramos qualquer novidade relevante, reproduz, na maioria dos casos, normas orçamentais anteriores, retrocede em alguns domínios e, sobretudo, não encontramos resposta a muitas das reivindicações e anseios das freguesias, de que são exemplo a impossibilidade de recurso ao crédito para fazer face à componente financeira no acesso aos fundos comunitários, a carência em muitas freguesias de recursos humanos para o exercício de funções em determinados setores de atividade e em outras de recursos financeiros para dar integral cumprimento ao regime legal da higiene, da saúde e segurança do trabalho, incerteza sobre a definição de projetos de cooperação para o desenvolvimento, inexistência de um programa específico de integração dos seus trabalhadores precários, não previsão da transferência de verbas no âmbito dos espaços cidadão, falta de clarificação quanto à possibilidade de todos os presentes junta poderem receber o valor correspondente ao meio tempo, não compensação das freguesias dos efeitos da inflação registada em 2022 e prevista para 2023, não ressarcimento das despesas extraordinárias no combate à Covid-19. Tudo devida e negativamente tratado no vosso parecer, que é tal ordem completo e exaustivo, que é sobre duas matérias nele não tratadas, mas que tem estado na ordem do dia e no centro das vossas preocupações, que gostaria de vos colocar algumas questões. A primeira está relacionada com o programa Bilha Solidária. De acordo com o despacho do Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, o pagamento do apoio só pode ser operacionalizado nas sedes das juntas de freguesia ou uniões de freguesia associadas da ANAF. Porquê só nas freguesias associadas?
Esta foi uma exigência do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática? Uma segunda matéria prende-se com a Lei da Criação, Modificação e Extinção de Freguesias. No passado dia 28 de setembro, o Sr. Ministro da Coesão Territorial anunciou no Parlamento a intenção do Governo apresentar uma iniciativa tendente a introduzir alterações à lei em vigor para, nas suas próprias palavras, clarificar algum dos seus requisitos. O que pensa a ANAF sobre esta intenção e qual o seu grau de envolvimento na vontade expressa pelo Governo? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Firmino Marques, peço desculpa. Senhores Presidentes, representantes da ANAF, que sou de forma muito particular, eu iniciaria a minha intervenção utilizando um ditado popular, acreditando que a água mole tanto bate em pedra dura até que fura. Colocámos a questão de saber se havemos novas no pagamento às juntas de freguesia dos gastos relacionados com a Covid-19 durante todo o período de pandemia em que aliviaram responsabilidades do Governo na ordem dos 5 milhões de euros. Por esta ótica, a vida poderia imitar a natureza. Escusado será perguntar se já pagaram, porque já percebemos que não. Quando se apregou a equidade, coesão e estabilidade, o que constatamos no tratamento do Governo para com as freguesias? Servindo-nos dos mapas comparativos do FEF, que corresponde a uma subvenção geral para as freguesias consagradas num articulado, equivalente a 2% da média aritmética simples da receita proveniente do IRS, IRC e IVA, melhor percebemos a preocupação dos autarcas e, de forma particular, do interior. Para ponderação, temos que a diferença global de orçamento desde 2017 até 2023 representa uma clara e significativa perca de valores. A gravidade maior vai direta para as pequenas autarquias, que fazem da abnegação uma forma de estar diária recebendo em troca bilhete garantido para dificuldades acrescidas. Como se não bastasse, a perca contínua de população do interior para o litoral do país e das periferias dos centros urbanos para as sedes do Conselho, temos que, de forma lenta e a partir do FEF, se vai tratando de aumentar o fosso entre as pequenas e médias ou grandes freguesias. É uma espécie inaceitável de morte lenta, injustificada, quando deveria existir estímulo por via de uma majoração para as consideradas pequenas freguesias. Exemplo é o aumento do FEF previsto para 2023, de 5% para médias e grandes freguesias, quando as restantes, pelo menos no meu distrito, têm menos de 4%. Replicando esta fórmula por vários anos, temos diferenças altamente significativas que colocam em causa a sobrevivência financeira das pequenas autarquias. Haja coragem e equidade, é o que se pede. A ANAFRE tem estatísticas das percas orçamentais aqui apontadas relativas aos últimos anos. É que seria interessante neste capítulo perceber subtilmente para onde nos levam e se de facto a mulher de César é mesmo séria. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados Jorge Paulo Oliveira e Firmino Marques. A palavra ao Sr. Presidente da ANAF para responder. Dispõe igualmente de 5 minutos. Faça-o, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Jorge Paulo. Também, caro amigo, se posso considerar assim, com certeza que sim, Firmino, ex-autarca de freguesia. Claro que o Sr. Deputado Jorge Paulo falou aqui sobre vários temas que fazem parte do nosso caderno de encargos, vamos lá, que apresentámos à Comissão. São situações que nos movem a sério, que temos mesmo que resolver, desde esta impossibilidade não é impossibilidade de recurso ao crédito, há possibilidade de recurso ao crédito, mas existe só como para liquidar no ano em que é pedido. Se pedirmos um recurso ao crédito em junho ou julho, temos que o liquidar até ao final do ano, o que para nós se torna insustentável. Mais a mais quando queremos aceder aos fundos comunitários, onde precisamos com certeza, e muita freguesia vai precisar de recurso ao crédito. Aí o que queremos é passar este recurso ao crédito, o pagamento para o final do mandato, até ao final do mandato. Os Espaços Cidadão, sim, os Espaços Cidadão foram criados, fazem um trabalho ótimo para os nossos cidadãos, mas aquilo que nós vemos é que temos alocados pelo menos dois funcionários ao Espaço Cidadão e há freguesias neste país que chegam ao final do ano e recebem 100 euros pelo trabalho que têm no Espaço Cidadão. Portanto, estas questões têm que ser definitivamente limadas
e há também o cumprimento daquilo que foi aprovado no Orçamento de 2022, que não foi ainda efetuado, ou seja, 20% de crescimento nas receitas dos movimentos efetuados nos espaços cidadão. Sobre a inflação, nós temos também no nosso caderno de encargos uma subida do Fundo de Financiamento de Freguesias como reflexo desta inflação que iremos atravessar em 2023, já atravessámos em 2022 e que de algum modo nos impossibilita de um trabalho com mais qualidade e de apoio às populações que vão precisar cada vez mais. A Covid-19 já foi abordado. A questão da bilha solidária. Que tem levantado muita celeuma, mas que ao fim e ao cabo, e penso que não é assim tão relevante. Mas a bilha solidária, o despacho que se foi emitido, foi uma precipitação do fundamental, claro, lógico. O fundamental precipitou-se, fez um despacho quando não tinha sequer o acordo da ANAF. Sim, a verdade é para ser dita, o Sr. Ministro já reconheceu, ponto final. Posso garantir-lhe que a ANAF assinou ontem o protocolo e está pronta para amanhã começar o pagamento dos 10 euros a cada cidadão que apresentar documentos que possibilitem esse pagamento. Entendemos que são 2 milhões de euros que a população mais carenciada tem direito a receber, porque foi-lhes prometido. É um compromisso. E nós acedemos a fazer parte deste programa, deste protocolo, porque consideramos estar em causa o apoio aos cidadãos mais carenciados. Mas também, claro que discordamos de como foi feito, como se desenvolveu este protocolo. Mas está alterado, está definitivamente tratado e esperamos que rapidamente, por nós pode ser já amanhã, possa entrar em funcionamento. Sobre a desagregação de freguesias, passarei a palavra depois aqui à Sra. Vice-Presidente, a Olga Freire. E falando ainda para o Sr. Deputado Firmino, lembrar-lhe que neste momento o Fundo de Financiamento de Freguesia já reflete a recolha de 2,5% dos impostos recolhidos e não de 2%. Portanto, desde 2021 que o cumprimento da Lei das Finanças Locais implica que haja 2,5% dessa receita recolhida para transferência para as freguesias. O que nós pretendemos é que possa, num ano que se antevê difícil, que possa passar dos 2,5% para os 3%. Essa sim é a nossa proposta e a nossa sugestão. Lembrar também que no Orçamento de Estado ele não está a cavar um fosso entre as freguesias grandes e as pequenas, ou aquilo que se chama freguesias do interior e freguesias do litoral. As freguesias do interior têm tido majoração constante em termos de um adicional que em 2022 era de 15 mil euros e em 2029 será de 19 mil euros. Portanto, há aqui uma majoração desse valor que para nós é inteiramente justo e que possibilita também algum equilíbrio entre os valores que são destinados para o Fundo de Financiamento de Freguesias. Portanto, eu iria passar agora ao Olga. Já não tenho tempo. Peço desculpa, Sr. Presidente, teria a amabilidade de não faltarão oportunidades ao longo desta audição e, portanto, aliás, haverá também uma segunda ronda que agregará os tempos. A Sra. Vice-Presidente seguramente não deixará de intervir. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao Sr. Deputado Bruno Nunes, que cumprimento e a quem dou a palavra por 4 minutos. Faça favor. Senhores Presidentes de Comissão, uma vez mais bom dia, cumprimentar a Associação Nacional de Freguesias. Estamos claramente sobre um orçamento de austeridade para as juntas de freguesia e não tenho grandes dúvidas que concordará comigo. Acredito também que, entretanto, desde a nossa última audiência até hoje, que entretanto já teve tempo para ir ver as dívidas da Degal, porque da última vez o senhor disse que rondavam os 5 milhões, o Sr. Secretário de Estado 15 minutos depois diz que são 36 milhões, a empresa diz que são 40 e nós esperamos da Associação Nacional de Freguesias que saiba pelo menos o que é que os seus associados estão a sofrer e percebermos
Qual o posicionamento hoje, porque na audiência feita noutro âmbito, o posicionamento por parte da ANAF não era muito claro em relação ao exigir ao Governo o cumprimento das dívidas que estavam inscritas na DGAL. Em relação ao fundo de financiamento das freguesias, o senhor diz que não há uma grande diferença do interior para o litoral, mas as juntas de freguesia do interior queixam-se da austeridade que lhe está a ser feita e colocam, inclusive, nas denúncias que têm feito chegar ao nosso grupo parlamentar, e acredito que não foi apenas a nós, que colocam aqui em causa dúvidas na questão da transparência de como é que tudo isto foi feito e como é que foi abordado. Gostaria de saber qual o posicionamento da ANAF em relação a essas declarações, já o disse, mas eu gostava de perceber em relação à questão da falta de transparência que é anunciado para algumas juntas de freguesia nas denúncias que fazem ao Chega, e fazia uma pergunta na sequência disto, que é perceber se perante esta austeridade que está a ser feita às juntas de freguesias, se isto implica ou não, tendo em conta que as juntas de freguesia não podem recorrer a crédito bancário, se isto implica ou não que neste momento a função de tarefeiro do Governo e das próprias câmaras municipais cada vez é mais premente naquilo que é o posicionamento e na ação de proximidade das juntas de freguesia, e que irá obrigar as câmaras municipais e as juntas de freguesia a fazer diversos contratos interadministrativos e protocolos de colaboração para poder descentralizar alguma verba para que as juntas de freguesia não tenham que fechar a porta. Não é para privatizar, eu sei que a Iniciativa Liberal não costuma vir aos debates sobre o poder local, não tem muito interesse, nós não queremos privatizar as juntas de freguesia, queremos é que elas façam o seu trabalho de proximidade. Nesta questão da descentralização, e falou, e bem, da questão do espaço cidadão, as competências estão a ser assumidas, os 2 trabalhadores que estão afetos, que chegamos ao final do ano e as juntas de freguesia, algumas delas recebem mais 100 euros, os senhores consideram tomar alguma atitude em relação ao processo de descentralização, dar definitivamente, com muitas aspas, obviamente, um murro na mesa em relação àquilo que está a passar, ou vão, pura e simplesmente, assumir tudo, sabendo que não têm dinheiro para fazer o que deveriam ser feito? Em relação aos 5%, que hoje a Sra. Ministra de manhã também já se pronunciou sobre isso, a Sra. Ministra antecipou-se à audição da tarde, aos 5% por causa dos vencimentos dos autarcas, considera ou não, e gostava de ouvir claramente se sim ou não, que este é um orçamento claramente da austeridade que retém valores dos vencimentos e, neste caso, tocou a Vossas Excelências. Em relação à desagregação das freguesias, aproveitando assim que poderá passar a palavra, eu gostava de perceber o posicionamento. Nós temos recebido na Assembleia da República diversos pedidos para desagregação, diversos processos que já estão a ser analisados, conhecemos o que está a ser feito nas Assembleias de Freguesia, Assembleias Municipais, etc. E em relação a este processo, eu gostava de perceber qual o posicionamento da Associação Nacional de Freguesias para 2 questões em concreto. Existindo desagregação, como é que vão ser geridos e se pretendem que exista uma regra geral para a separação dos orçamentos? Como é que os orçamentos vão ser trabalhados se existir desagregação? E a outra pergunta que lhe deixo é: quem é que considera que deve pagar o processo de desagregação? Porque o processo de desagregação terá custos inerentes. Sabemos que, em última instância, quem vai pagar é o mexilhão, que é o contribuinte. Mas nós queremos é saber quem é que a ANAF considera que deve pagar este processo, se devem ser as juntas de freguesia, com a falta de verba que neste momento têm para cumprir as obrigações de tarefeiros que o Estado lhe tem estado a dar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. A palavra à ANAF, na pessoa da Sra. Vice-Presidente Olga Freire, dispõe de 4 minutos. Faça, Sra. 4 minutos. Muito bom dia a todos. Poupem-me os cumprimentos. Eu vou começar por responder ao Chega, mas vou, entretanto, também dar algumas achegas àquilo que já foi dito para trás. Relativamente à desagregação, à lei de criação, modificação e extinção de freguesias, que prevê um regime transitório para corrigir situações de freguesias que foram mal agregadas, normalmente por freguesias e municípios que não cumpriram a lei, volto a dizer isto, tal e qual como se verifica hoje que há muitos municípios que não cumprem a descentralização para as freguesias, e também não há nenhuma consequência pela falta desse cumprimento. Sobre a questão das freguesias, eu devo dizer que eu tenha conhecimento, não tem a ANAF nenhuma proposta de alteração, de modificação, quer que seja. E como isto não foi discutido em sede da ANAF, eu vou dizer aquilo que eu acho sobre esta matéria, que é o seguinte: estar a alterar uma lei que ainda nem sequer foi utilizada parece-me um bocado descabido, até porque isso deu muito trabalho, foi muito trabalhada pela ANAF,
Pena que não tenham feito a lei com todas as sugestões que a ANAFRE sugeriu, até com pessoas que estão aqui hoje e que são deputados e que na altura eram presidentes da ANAFRE. Lamentamos profundamente que não tenha sido feita a lei de acordo com quem mais sabe sobre esta matéria. Portanto, acho que é completamente descabido mexer na lei sem saber se ela funciona. Relativamente à separação dos orçamentos, é assim, quem propõe a desagregação, estamos a falar ainda sobre o mesmo tema, quem propõe a desagregação tem que dar solução à desagregação. E, portanto, as freguesias que querem a desagregar têm que fazer uma proposta e a proposta tem que dizer tudo o que é necessário, nomeadamente como é que se vai fazer relativamente aos orçamentos, com certeza, que se eram três freguesias, passaram a ser uma e agora passam a ser três, com certeza que tem que ter 3 orçamentos, tem que ter 3 mapas de pessoal, portanto, é aquilo que diz a lei, portanto, é cumprir aquilo que diz a lei. Parece-me que bem ou mal, parece-me que a lei está suficientemente clara para se poder desagregar ou, se quiser, corrigir situações que eu acho que é mais esse. Relativamente aos 5% do vencimento, que acho que eu falo sobre isso, os 5% dos vencimentos, não percebo porque é que os políticos, e desculpem-me, mas não percebo porque é que os políticos continuam a pagar o pato da crise e, portanto, nós trabalhamos, eu falo pelos presidentes de junta, nós trabalhamos 365 dias por ano, 24 horas por dia, não percebo porque é que eu recebi 125 euros de dinheiro que já me tiraram não sei quantas vezes, todos os meses me tiram um bocadinho e, portanto, a mim, enquanto autarca, que recebi 125 euros deste apoio que toda a gente recebeu, e que recebe menos de 2.700 euros, confesso que acho descabido, acho que mesmo os políticos desta Câmara deveriam ter o seu vencimento pago por inteiro e não serem discriminados negativamente relativamente a tudo o resto. Também gostava de dizer, e eu sei que já estou a passar muito o meu tempo, que... Não? Ok. Eu gostava de dizer uma coisa relativamente ao Fundo de Financiamento de Freguesias. Não há aumento nenhum do Fundo de Financiamento de Freguesias. Vamos ser clarinhos como água. Se nós temos mais receita do Fundo de Financiamento de Freguesias, é porque houve mais arrecadação de impostos. Agora, é verdade que em 2022 e 2023 está previsto cumprir os 2,5%. Mas nós temos que parabenizar quem cumpre a lei. Desculpem. Eu ficava contente, e a ANAF ficava contente, era se para além de cumprirem os 2,5% que está na lei, se subissem mais 0,5% da participação das freguesias no Orçamento de Estado. Isso é que era justo, porque já que não nos pagam aquilo que nós devíamos receber do Covid, ao menos que nos façam algum jus do trabalho de proximidade que nós fazemos em representação do Estado Central, como fazemos nos espaços de cidadão e que recebemos, e desculpem uma expressão que eu sei que estou na Assembleia da República, recebemos bola. Nós andamos a fazer, as freguesias estão a exercer competências que são do Governo Central, seja ele que governo for. E não recebemos nada por isso. E as freguesias cada vez estão mais pobres. E é verdade que a lei das finanças locais tem que ser revista. É verdade que há municípios até do Distrito do Porto, como um todo, estão a perder FEF. É verdade, sim senhor. Há que rever a lei das finanças locais. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Eu permitia-me observar que uma excessiva coloquialidade é completamente desajustada da instituição onde a Sra. Vice-Presidente está a usar a palavra. E a dispensa de cumprimentos não é uma mera... Estou a dizer que a excessiva coloquialidade se não ajusta ao espaço que neste momento está a ocupar e à instituição que também representa. Vamos prosseguir dando a palavra ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Paula Santos. Faço favor, cumprimento-a e dou-lhe a palavra por 3 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRE, os Srs. Vice-Presidentes aqui presentes e começar por dizer o seguinte. De facto, há um problema
há vários, mas há um problema que queria aqui destacar e que se prende efetivamente com a Lei das Finanças Locais. E eu recordo que a Lei das Finanças Locais em vigor foi aprovada na base de um acordo entre o PS e o PSD. Uma das propostas que o PCP trouxe no âmbito desta discussão foi exatamente o reforço da participação das freguesias, através do Fundo de Financiamento das Freguesias, nos impostos do Estado, exatamente com o objetivo não só de garantir mais condições às próprias freguesias, mas inclusivamente do cumprimento do princípio constitucional da justa repartição dos recursos entre a administração central e a administração local, neste caso as freguesias. E isto o que revela quando fazemos a análise por parte do Orçamento do Estado e aquelas que são as transferências para as freguesias, obviamente que o cumprimento da Lei das Finanças Locais, a questão tem que ser assim, creio que não pode ser de outra forma, estranho era se fosse de outra forma, mas a questão de fundo é de facto a necessidade efetivamente de reforçar a participação das freguesias naqueles que são os recursos públicos, inclusivamente que permita naturalmente dar as condições para que as freguesias possam prosseguir com aquilo que são as suas missões. O segundo aspecto que gostaria de referir prende-se com uma questão que há muito também temos vindo a colocar, as freguesias também têm colocado aqui no seu parecer, não é uma questão nova, e que se prende com a compensação das despesas Covid. Consideramos que é justo de facto e que as freguesias devem ser compensadas também pela realização dessas despesas. Não podemos, ou seja, considerar, como muitas das vezes ouvimos, e nós valorizamos muito o trabalho que é feito pelas freguesias, pelos seus eleitos, pelos autarcas. Neste período foi um trabalho de grande proximidade, de apoio à população, de proteção da saúde pública, mas isto tem que ter uma tradução depois no concreto. Não pode ficar somente pelas palavras e, portanto, nós temos não só acompanhado, mas inclusivamente apresentado propostas no concreto relativamente a esta questão. Uma terceira questão que gostaríamos de referir, há pouco também referimos relativamente aos municípios, agora relativamente às freguesias, que se prende com a necessidade de reforçar também as condições financeiras das freguesias, tendo em conta os impactos da inflação e o aumento de preços muito significativo, quer de aquisição de bens e de serviços, um conjunto de despesas correntes, quer também de materiais para a realização de investimentos e de obras que são necessárias. E, portanto, esta é uma matéria que a nós nos parecia relevante, ou seja, tendo em conta o contexto económico e social em que vivemos, de facto, esta necessidade. E, Sr. Presidente, me permite, para terminar, uma última questão, porque no parecer da ANAFRE faz também referência, o Sr. Presidente também fez na sua intervenção inicial ao regime de meio tempo, à necessidade de clarificação. Eu gostaria que o Sr. Presidente, a ANAFRE, nos pudesse aqui transmitir mais alguns elementos, nomeadamente do número das situações que têm ou não identificadas relativamente a esta circunstância, porque já tivemos a oportunidade de questionar o Governo e que, de uma forma geral, nos disse que não havia propriamente problema. E, portanto, gostaria de ouvir por parte da ANAF de uma forma mais pormenorizada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Vice-Presidente Jorge Amador. Faça, Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar naturalmente os Srs. Presidentes das Comissões de Orçamento e Finanças e do Poder Local e responder às questões que foram colocadas. A Lei das Finanças Locais convém sermos muito objetivos e sinceros na avaliação. As freguesias de pequena dimensão, as freguesias do interior, não tiveram aumentos, não têm aumentos previstos de 19 mil euros. Tem aumentos previstos de 21 mil euros. E há aqui uma discriminação positiva, porque as restantes, essas sim, têm um aumento de 19 mil euros. Relativamente à Lei das Finanças Locais, não temos dúvidas nenhumas, impõe-se a revisão. Impõe-se a revisão dotando as autarquias de mais meios. E essa é a questão fundamental. Nós, na última reunião do Conselho Diretivo da ANAF, que se realizou em Faro, uma das questões mais importantes foi a questão de uma melhor distribuição, uma distribuição mais justa, por exemplo, relativamente ao IMI. As freguesias recebem 1% do total do IMI. Isto já não pode ser, quer dizer, as coisas têm que evoluir. Compensação com as despesas Covid. Senhores deputados, nós vamos falar neste assunto em todas as reuniões em que formos convidados para falar do Orçamento de Estado, enquanto o assunto não estiver resolvido, porque o dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso, o trabalho foi nosso
quem apoiou as populações foram as freguesias portuguesas. Em grande. E enquanto não recebermos aquilo que é justo, e sublinho justo, não é aquilo que não é justo, o que for justo, nós não nos vamos calar. Relativamente às consequências da taxa de inflação, a proposta apresentada no parecer e citada pelo nosso Presidente na sua intervenção é fundamental. Nós, tal como todos, sabemos as consequências da guerra e sabemos as consequências do aumento brutal das coisas. Os combustíveis. O que significa hoje só o aumento dos combustíveis para nós, as matérias-primas, a aquisição das matérias-primas para fazer pequenas obras, mas elas são muito mais caras hoje. Meio tempo, para terminar. Para nós a questão do meio tempo é fundamental. E, senhores deputados, peço-vos imensa desculpa, nós reunimos com todos os grupos parlamentares sobre este assunto. Todos, até às férias. E aquilo que queremos é que este Orçamento de Estado resolva este problema definitivamente. Porque meio tempo não significa que a pessoa tenha que prescindir de meio tempo do seu trabalho para estar ao meio tempo na junta. Porque os nossos colegas que estão ao meio tempo passam o período pós-laboral nas juntas, ficam lá à noite, muitas vezes até às tantas, passam os fins de semana, passam os feriados, isso é que é meio tempo. Aliás, nada de normal. Isso já acontecia, por exemplo, aos seus vereadores. Era assim. Agora, nós não podemos ter uma situação invulgar no sistema parlamentar, que é os seus deputados e bem fazem as leis, e depois temos as CCDRs, que criam problemas. Não, quem faz as leis e quem tem que responder pelas leis é o Parlamento e não as CCDRs. E nós queremos ver resolvido este problema de vez e, em sede de Orçamento de Estado para 2023, nós não propomos, permitam-me o termo, nós exigimos que este assunto seja resolvido. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar a ANAF em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e vou direto aos assuntos. Nós achamos que a compensação, que a devolução às freguesias daquilo que foi gasto em despesas extraordinárias no combate à pandemia é essencial e não compreendemos a posição do Governo que diz que não consegue encontrar 156 milhões num orçamento em que isso é uma pequena gota d'água para pagar aquilo que foi gasto pelas freguesias e para cumprir esse compromisso. Em segundo lugar, sobre o vencimento dos titulares de cargos políticos, cargos públicos, queria dizer à senhora Presidente de Junta e dirigente aqui da ANAF que há muitos cortes da Troika que ainda permanecem. Os trabalhadores ainda não lhes foi devolvido os 3 dias de férias que lhes foram cortados, não foi devolvido o corte para metade do valor de trabalho suplementar, não foi devolvido o corte no valor das compensações, não foi devolvido o corte do descanso compensatório e, portanto, se o PSD e o PS estão empenhados em acabar com os cortes da Troika, há muitos cortes para acabar. Não creio que a prioridade seja esta em relação aos outros, a menos que se acabe com todos ao mesmo tempo. Isso nós temos defendido nos últimos anos, infelizmente não tem havido maioria para resolver esse problema. Queria também perguntar à ANAF se considera que as transferências do Orçamento de Estado permitem acomodar as atualizações salariais e, nomeadamente, o aumento do subsídio de refeição que foi acordado no acordo para a administração pública e, portanto, queria saber se essas verbas permitem responder a isso. Na página 7, a ANAF fala também na página 7 do parecer que nos remeteram, fala de um novo programa, da necessidade de um novo programa de regularização de trabalhadores precários. Gostava de perceber se a necessidade de um novo programa de regularização de trabalhadores precários das juntas de freguesia se deve ao facto de o anterior programa não ter regularizado o conjunto dos vínculos precários como se pretendia, ou se o padrão de recurso a modalidades precárias de emprego para funções permanentes permaneceu. E, portanto, se há novos trabalhadores precários já contratados depois do PREV-PAP para preencher funções permanentes. Gostava de perceber melhor isso. Estamos de acordo quanto à necessidade de clarificar a possibilidade de todos os presidentes da Junta poderem receber o valor correspondente ao meio tempo. Queremos que é esse o espírito da lei, é isso que resulta da lei e, portanto, não concordamos que haja uma espécie de boicote interpretativo por parte das CCDRs. Queria também fazer uma pergunta relativamente ao dever das juntas de freguesia de terem planos plurianuais de promoção do bem-estar animal. É também referido no parecer e é dito pela ANAF que
apesar de terem essa competência, não têm as competências materiais específicas para que esse dever possa ser cumprido. Eu gostava de saber que competências materiais específicas é que entendem que devem ter para poderem cumprir o dever de implementar planos plurianuais para a promoção do bem-estar animal. E, finalmente, sobre a área social, eu tenho uns segundos, nós temos discutido muito a ausência de neutralidade orçamental relativamente às transferências de competências em várias áreas, nomeadamente na área social. A pergunta que quero fazer é se a ANAF está de acordo que as juntas de freguesia possam passar a fazer acordos de cooperação com a Segurança Social, acabando com o monopólio do setor social privado na prestação de cuidados, nomeadamente com as novas valências e o investimento que está aí no PRR para equipamentos de cuidados a pessoas dependentes. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado José Soeiro. A palavra ao Sr. Presidente para os Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Pois, efetivamente, notamos que nesta Assembleia que o tema das despesas Covid é um tema agregador, onde todos têm uma opinião que as freguesias terão que ser ressarcidas deste valor, ponto final. Os 150 milhões de euros que a Sra. Ministra referiu são para pagamento aos municípios. Não engloba aqui as freguesias. Lamentamos, claro, que não engloba as freguesias e esperamos que haja, então, o tal acordo para que possa ser a DGAL a efetuar esse pagamento às freguesias. Eu aproveito só, se me permite, para dizer que eu sou deputado do Chega, Bruno Nunes, que não há nenhuma confusão da nossa parte. Assim como em relação à verba que falei na audição na Comissão do Poder Local, aquilo que nos foi transmitido pelo diretor da DGAL na altura foi que o que existia na DGAL, os valores estavam reportados na DGAL, não eram elegíveis, a maior parte deles não eram elegíveis para pagamento de despesas Covid. Inclusivamente, e lamento ter que dizer aqui, que havia freguesias que reportavam valores 5 ou 6 vezes superiores àquilo que era o seu orçamento anual, o que me parece uma aberração. Pronto, todos esses valores terão que ser depois certificados. Não é só dizer que gastei 200, é preciso comprovar que gastou 200, porque todos nós aqui enviamos as faturas correspondentes a esse valor e, no fim, apurar-se qual é o resultado. Neste momento, eu não lhe consigo dizer, porque os 5 milhões foi-me transmitido por um diretor da DGAL, com certeza que estaria depois de retirados aqueles valores que estavam reportados e que não estavam certificados. E aguardamos ainda, hoje, que seja disponibilizado o valor correto para pagar. Nunca ouvi 40 milhões, ouvi agora da voz do Sr. Deputado, nunca ouvi 40 milhões, os 25 milhões ouvi, sim senhor, pela boca do Sr. Estado de Estado, entre 23 a 25 milhões, os 40 milhões eu nunca ouvi em lado nenhum, e aquilo que me foi transmitido por um diretor da DGAL foi 5 milhões. Era só para esclarecer este ponto, porque para não haver depois qualquer tipo de dúvida em relação àquilo que nós pugnamos. Eu estou-me a atrasar, mas responder agora ao Sr. Deputado ainda, o Fundo de Financiamento das Freguesias, é importante que nós consigamos ter mais percentagem na Lei das Finanças Locais sobre aquilo que é transferido hoje. Hoje é calculado com base no 2,5%, nós queremos que seja com 3%. Isso permitiria também já, com certeza, regularizar aquilo que nós sabemos que vai ser um excedente em relação ao que vamos receber do Fundo de Financiamento de Freguesias. Regulação de vínculos precários. Há, efetivamente, neste momento, novamente, um fluxo de trabalhadores que precisam de ver regularizados os seus vínculos precários. E com certeza que as freguesias já regularizaram muitos vínculos na altura que foi aberto, com certeza que o voltarão a fazer, assim haja oportunidade para tal. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado José Soeiro, para a palavra. Sim, uma interpelação à mesa, só, se me permite. É só para registrar que fiquei com várias perguntas por responder e que o Sr. Presidente acabou por gastar o tempo de resposta ao Bloco de Esquerda a responder a um outro partido. Creio que não é o método mais eficaz para nós podermos fazer aqui as audições. Obrigado. Com toda a certeza, o Sr. Presidente, antecipo eu, durante a segunda ronda e os tempos agregados, terá a oportunidade de revisitar
o tema suscitado, na exata medida em que o Presidente da Comissão não gera a resposta, obviamente, e, portanto, Sr. Deputado, passamos para concluir esta ronda ao Sr. Deputado Rui Tavares do Livre, dispõe de 1 minuto, volto a exortá-lo, fazendo uma questão que possa também ser respondida num minuto. Faço favor, obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas à delegação da ANAFRE. A pergunta pode ser certamente feita num minuto, não sei se consegue ser respondida num minuto. Desde logo quero dizer que o LIVRE, tal como outros partidos nesta Casa, considera que quem esteve na primeira linha do apoio ao Covid não pode estar na última linha de ser ressarcido pelo esforço que fez e, portanto, acompanhamos o que outros partidos já disseram e nos segundos que temos, no fundo, queria pedir-vos ajuda para uma questão na qual queremos trabalhar aqui também, em sede de orçamento, e que tem a ver com um património público que está subutilizado, muitas vezes esvaziado. Nós já falámos aqui algumas vezes, quartéis militares esvaziados que podem servir para residências universitárias, mas há ex-tribunais, ex-hospitais civis, esse património público que todos os anos o Tribunal de Contas pede ao Governo que seja inventariado, porque, na verdade, no orçamento nós preocupamos muito com as questões de caixa de entrada e saída de dinheiro, mas isto também é património do Estado português, vocês conhecem-no porque está no território das vossas freguesias, a questão é por que ponta é que se começa a deslindar o facto deste património estar subutilizado, poder ter valor social e poder até, de certa forma, constituir um fator de sustentabilidade para o serviço que as freguesias prestam aos nossos concidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. A palavra ao Sr. Presidente. Dispõe também de 1 minuto. Faça. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois, linha de frente, nós estivemos sempre na linha de frente da Covid, estaremos com certeza na última linha para ser ressarcidos. É verdade. Sobre edifícios e património público, património de Estado, que se encontra, por vezes, algum até abandonado, temos a ideia disso, mas, sinceramente, respondendo-lhe assim aquilo que sei neste momento, não temos, nós, de uma maneira global, não temos competência para resolução dessas situações. É certo que poderíamos envolver-nos, assim nos seja solicitado também, porque os municípios têm também essa competência, o Estado Central também tem essa competência, mas normalmente esses acordos fazem-se entre o Estado Central e os municípios. Portanto, é aquilo que eu tenho, o entendimento que tenho dessa matéria. Mas a ANAFRE poderá também, e claro que sim, aproveitar a existência desse património público não utilizado para determinados fins sociais, como falou e bem, porque carecemos mesmo desses edifícios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então dar início à segunda e última ronda. Como há pouco referi, o Sr. Presidente e os Srs. Vice-Presidentes teriam a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que responderão depois, afinal, depois de formadas todas as questões. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Segonho, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Conselho Diretivo da ANAFRE, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente, permitam que vos saúde. Esta audição é, obviamente, uma das audições que regimentalmente é obrigatória no âmbito da discussão em especialidade do Orçamento do Estado, e isso demonstra a relevância da Associação Nacional de Freguesias como maior associação de autarquias no país para a discussão deste documento. Aliás, o próprio Orçamento de Estado é um documento fundador da atividade parlamentar e da atividade de fiscalização da Assembleia ou das Assembleias para com os governos. Na intervenção da minha colega, eu registro que temos atualmente 117 municípios que se encontram com competências descentralizadas com as suas freguesias, num total de 1.193 freguesias, totalizando um conjunto de autos de transferência que rondam um montante de 134 milhões de euros previstos para 2023. Pergunto ao Sr. Presidente e aos seus membros do Conselho Diretivo qual é a expectativa de evolução desta relação entre municípios e freguesias. Entendem que há espaço para aprofundamento
desta descentralização de competências entre municípios e freguesias. Por outro lado, existe um processo de descentralização do próprio Estado para os municípios. O articulado de descentralização para os municípios prevê que os municípios possam delegar, aqui não descentralizar, mas delegar algumas dessas competências nas suas freguesias. Pergunto se a ANAFRE tem registro, tem estudo, tem conhecimento, se existem já competências que tenham transitado do Estado para os municípios e que tenham sido delegadas nas freguesias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Segonho. A palavra ao Sr. Deputado Guilherme Almeida. Faça, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente da ANAFRE e a Sra. Vice-Presidente e dizer-lhe que ouvi com muito gosto a sua intervenção clara e objetiva. O Orçamento de Estado para 2023 deveria assegurar o pagamento das despesas Covid assumidas pelas freguesias. O Governo criou grandes expectativas às autarquias, que foram ainda ampliadas com a Lei nº 4B de 2020, de 6 de abril, através da qual é determinado que as freguesias reportem à Direção-Geral das Autarquias Locais até ao dia 15 de cada mês as despesas destinadas à promoção dos apoios sociais aos municípios afetados pelo surto de Covid-19. O que quer dizer que, a partir de março de 2020, a Administração Central tem conhecimento das verbas que as freguesias investiram na luta contra o Covid. O ressarcimento destas despesas foi assumido pela Ministra Alexandra Leitão, mas o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, Carlos Miguel, veio dar conhecimento de que nunca se comprometeu com tal ressarcimento e que o Governo agora era outro. Hoje, a Ministra da Coesão vem assumir que o Governo não tem condições para pagar os 156 milhões de euros às autarquias. Se não tem para as autarquias, naturalmente também não vai ter condições para pagar às freguesias. Sr. Presidente, apesar das inúmeras diligências que tem efetuado para sensibilizar o Governo para esta grave injustiça que põe em causa a estabilidade orçamental de muitas autarquias, a verdade é que 2 anos e meio depois, as juntas de freguesia continuam sem nenhuma resposta do Governo, depois de serem as primeiras entidades a estarem no terreno a combater a pandemia e a prestar assistência social às populações. Assim, gostaria que nos esclarecesse se 2 anos não são mais que suficientes para certificar a despesa das freguesias e qual a justificação que o Governo apresenta para não assumir o pagamento das despesas extraordinárias que as freguesias assumiram no combate ao Covid-19. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega. Faça. Sr. Presidente, para que a ANAFRE não fique prejudicada no tempo de resposta, porque acabou de utilizar de outros partidos para dar resposta ao Chega, e eu percebo a pertinência das nossas perguntas são superiores a de outras, e por isso é importante responder-nos a nós, explicar aqui algumas coisas que assim ajuda a ANAFRE a responder. O Sr. Deputado Rui Tavares está a assinar com a cabeça. Os quartéis estão na responsabilidade do Ministério da Defesa. Aprenda, estudasse um bocadinho. Pronto. Em relação aos 156 milhões do Bloco de Esquerda, é dos municípios. A DGAL é que não pagou o valor dos 36 milhões, e, Sr. Presidente, os 40 milhões, eu disse-lhe na altura, 5 milhões disse o senhor, 15 minutos depois o Sr. Secretário de Estado disse 36 milhões e a Comunicação Social, o Expresso, disse 40 milhões, para que não existem dúvidas. Agora, o senhor veio colaborar, entre aspas, com o Sr. Secretário de Estado em relação à situação que foi levantada. E há aqui uma questão que eu acho que de uma vez por todas, e a ANAFRE, por uma questão de transparência, até com os seus associados, deveria de uma vez por todas pedir intervenção do Ministério Público, porque quer o Partido Socialista, quer o Sr. Secretário de Estado, quer agora o Sr. Presidente da ANAFRE, diz que existem coisas muito estranhas nas faturas enviadas pelas juntas de freguesia para a DGAL. Ponto número 1. Que juntas de freguesia estamos a falar? Ponto número 2. Que coisas estranhas. Que coisas estranhas. Os senhores não podem dizer que existem valores estranhos, que aquilo não se percebe o que é que lá está e que porventura houve ali juntas de freguesia que colocaram 3, 4, 5 vezes mais os valores dos custos fixos que têm. Ó, Sr. Presidente, estamos a colocar os vossos associados numa situação que eu acho que o Ministério Público tem que intervir, porque já não é a primeira vez que vem a esta Câmara a dizer que existem dúvidas nas faturas e que as faturas nem sequer... A questão é da tipologia da fatura, é daquilo que poderia ser enviado, mas onde é que está escrita a tipologia da dívida que poderia ser enviado? O que era dívida aceitável e não era dívida aceitável? Ou estamos a falar que o aumento de dívida que foi feito não estava autorizado e, por isso, os presidentes de junta de freguesia incorreram em algum crime na utilização indevida de dinheiros públicos? É a minha pergunta. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Presidente, os responsáveis da ANAF. A minha pergunta é muito rápida, penso que é de resposta rápida também, que é, eu ouvi aqui já algumas queixas e vi no vosso parecer, nos vossos documentos algumas queixas em relação à capacidade financeira das freguesias e da capacidade que as freguesias têm de recrutar recursos humanos e tem-se falado também ultimamente bastante na questão da desagregação de freguesias. E eu gostaria de perceber da vossa parte que vantagens é que vocês veem na desagregação de freguesias, nomeadamente em termos de escala, de capacidade financeira, de atrair melhores recursos humanos, porque eu vejo que estas duas coisas são, de certa forma, incompatíveis. Estarem-se a queixar da incapacidade das freguesias em recrutar bons recursos humanos, em ter bons recursos financeiros e, ao mesmo tempo, regressar o tema da desagregação das freguesias, sabendo nós que a agregação de freguesias no passado permitiu que muitas dessas freguesias ganhassem escalas, muitas das uniões de freguesia ganhassem escala e capacidade financeira para precisamente fazerem frente a um conjunto de custos e também serem capazes de contratar mais recursos humanos. Gostaria de saber a vossa opinião em relação a isso e de que forma é que acham que essa desagregação de freguesias irá ajudar a colmatar os problemas que apontam aqui em termos financeiros e de recursos humanos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, o Sr. Presidente da ANAF e a respectiva direção. Sr. Presidente, há poucas semanas realizou-se na freguesia de São Pedro, em Ponta Delgada, uma cimeira atlântica reunindo as delegações da ANAF da Madeira e dos Açores, naturalmente para olharem para aqueles que são os problemas que afligem as freguesias, em particular desses arquipélagos. E, de facto, uma das primeiras conclusões e apelos tem a ver com a necessidade da revisão de finanças locais, da Lei de Finanças Locais, como, aliás, hoje aqui mesmo já variadíssimas vezes ouvimos a referência, e focando na necessidade de poderem ser abertos quadros e uma dotação de pessoal que, de facto, realiza uma tarefa e cumpre uma missão que não é esporádica, não é da prestação de serviços pontual, mas é uma necessidade permanente e que só ela permite responder e cumprir a função junto das populações que essas juntas de freguesia indiscutivelmente fazem. E, portanto, para além desta revisão da Lei de Finanças Locais atender a esta dimensão dos quadros de pessoal, é importante reforçar que os envelopes financeiros para a crescente atribuição de tarefas, de facto não estão a ser cumpridos e que, no caso dos Açores e da Madeira, pelas circunstâncias e pelas dificuldades acrescidas e impostas pela insularidade e pelos custos que se reconhece à condição de ultraperiferia, são ainda mais difíceis de prestar. E a pergunta que lhe faço é: têm Vossas Excelências recebido dos vossos associados esta intenção da revisão da Lei de Finanças Locais? Vê no Governo vontade em promover esta alteração ou entende, e hoje pode-nos dizer, que vê com bons olhos que o Parlamento, tomando uma iniciativa que é naturalmente legislativa, sejamos nós a liderar um processo e a resolver um problema para o qual o país manifestamente reconhece que o Governo tem sido incapaz de o fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faço 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei rápida. Gostaria só de fazer referência a um tema que já tinha colocado na primeira ronda, sobre a remuneração dos presidentes de junta de freguesia, porque quando da decisão da atribuição de meio tempo para todos, era de facto eu creio que a expressão que o parecer utiliza é o espírito, eu creio que de facto que era mesmo esse o espírito e, portanto, não faz sentido que assim não seja, mas pedi a palavra também para fazer, nesta segunda ronda, para fazer referência a um outro ponto que a própria ANAF também suscita e que nós também já colocámos por diversas vezes, que se refere com a obrigação da comunicação do exercício do
do regime de exercício de funções tem que ser até ao primeiro semestre de 2023 ad galo. Nós consideramos que deve ser a qualquer momento e que não deve haver esta limitação. Não é uma questão nova, já é uma questão que surgiu também noutros orçamentos, mas que não faz nenhum sentido, sendo as freguesias naturalmente entidades dotadas de autonomia, no quadro da lei em vigor, devem poder gozar e poder acionar este direito a qualquer momento. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na esperança de que o Sr. Presidente da ANAF possa usar os 2 minutos que ganha com a minha inscrição para responder às perguntas do Bloco de Esquerda, queria sublinhar 4. Se é preciso um programa de regularização para regularizar vínculos laborais que são irregulares, porque é que se recorreu a vínculos irregulares, ou seja, ilegais? Porque é que se mantém o recurso a vínculos que são ilegais? Segundo, de que competências materiais é que a ANAF fala em concreto para poder concretizar os planos plurianuais de bem-estar animal? Terceiro, a ANAF tem uma posição geral sobre a reversão dos cortes da Troika, nomeadamente os que estão na Lei do Trabalho, ou só sobre os 5% dos titulares de órgãos de cargos políticos? E, em último lugar, se a ANAF está de acordo com a possibilidade das juntas de freguesia poderem celebrar acordos de cooperação com a Segurança Social para a oferta de respostas sociais, nomeadamente na área da infância, da velhice, da dependência em geral. Muito obrigado. Obrigado, meu Sr. Deputado. E para concluirmos, a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta que eu queria fazer tinha a ver com outra situação na qual também as freguesias estão na linha da frente. Vem aí um inverno que se afigura ser bastante duro, com o aumento dos preços da energia. Ainda mais gente pode vir a recorrer a métodos inseguros para tentar aquecer as suas casas. Métodos inseguros que já no passado, ainda neste ano passado, resultaram na morte de concidadãos nossos na área metropolitana e não só. Às vezes as pessoas têm ideia, no interior, em zonas altas, não, nas áreas metropolitanas do Porto, de Lisboa, morreram pessoas. Fará agora um ano, em janeiro passado, quando o tempo esteve muito frio. E o Governo tem dito que não tem tido sucesso nas medidas que têm a ver com a eficiência energética, com o conforto térmico, para as categorias de rendimentos mais baixos, que não conseguem ter acesso às pessoas, em nosso entender, porque o sistema é demasiado burocrático. O LIVRE defende um sistema no qual, como a exemplo de outros países europeus, nomeadamente Itália, haja um adiantamento por parte do Estado para, à cabeça, financiar os arranjos nas casas de que as pessoas precisam para poder viver de uma forma mais confortável, mais segura e, ainda por cima, mais ecologicamente sustentável, acabando a baixar também nos custos da energia, na fatura que as pessoas pagam todos os meses. Mas queria saber do vosso posto de observação como é que vocês veem essa situação, como é que as freguesias tentam, apesar de tudo, ajudar e qual é que seria a maneira mais eficaz de chegar às pessoas para que não se repitam situações, para que Portugal não permaneça com um problema que outros países da Europa Ocidental já resolveram. Somos o país da Europa Ocidental onde se passa mais frio dentro de casa portanto, está aqui uma ação na qual vocês têm também um posto de observação privilegiado e poderiam, provavelmente, dar-nos alguns conselhos acerca de como desburocratizar e como chegar às pessoas que mais precisam de ajuda em termos de conforto térmico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado e Sras. e Srs. Deputados. Tendo havido 8 interpelações, disporá a ANAF de até 16 minutos para prestar os esclarecimentos solicitados e, portanto, vou dar a palavra ao Sr. Presidente. Faça o Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por responder a algumas perguntas, depois os meus colegas também com certeza responderão a algumas. Quero falar para o Sr. Deputado Pedro Segonho, meu antecessor na ANAF, que saúdo com amizade e sei bem do seu empenhamento em que a Associação Nacional de Freguesias possa crescer aquilo que merece.
Quando falou na expectativa de evolução da transferência de competências dos municípios para as freguesias, efetivamente temos essa expectativa. Temos até a expectativa de, até ao final deste ano, poder este valor que hoje existe de 117 municípios, 1.193 freguesias e 103 milhões de euros, possa, até ao final do ano, atingir uma expressão mais elevada. Claro que aquilo que está previsto para 2023 é um valor que, não nos agradando totalmente, já é um passo também, porque se fala em cerca de 133 milhões de euros, com cerca de muito perto de 2.000 freguesias. Quando este processo foi iniciado, manifestaram a vontade 2.300. Portanto, estamos a falar aqui num universo de 1.000 freguesias que ainda poderão desempenhar essas competências. Depois, dizer que o trabalho tem sido feito em colaboração também com a ANMP, em colaboração também com os presidentes de Câmara, e nós, neste momento, acho que estamos na expectativa, uma expectativa positiva de que esta transferência de competências possa alcançar um valor, como disse, para 2023 bastante elevado. Senhor Deputado Guilherme Almeida, do PSD, claro, voltámos a falar nas despesas Covid, já falámos várias vezes nela. Claro que estes valores estão reportados à Administração Central, neste caso à ADGAL, e a ADGAL já deveria ter, e com certeza que até poderá já ter, nós não temos conhecimento disso, desse valor exato de quanto é que as freguesias poderão ser ressarcidas das despesas Covid. Os 156 milhões não é para as autarquias. Os 156 milhões é unicamente para os municípios. E aquilo que a Sra. Ministra também disse é que só tinham 60 milhões do Fundo de Solidariedade Europeu, não tinham o valor que os municípios reclamam. Aquilo que o Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, afirmou, que está neste momento a proceder a uma inventariação, vamos lá, junto da ADGAL, dos valores que estão em causa, para depois comunicar à ANAF. Tem que haver entendimento com a ANAF também sobre essas situações. Mas, para vos dar conta, eu próprio coloquei nas informações que dei despesas que não são consideradas elegíveis. Por exemplo, com a Covid no ponto mais alto, alugar uma tenda para poder diferenciar mais as mesas de voto, para não desencontrar as pessoas numa escola primária do plano dos centenários, onde têm que cruzar uns com os outros, esse aluguer de tendas não é contemplado. Não é elegível. O que me parece mal, porque é uma despesa enorme. A questão dos alimentos também não é elegível. Mas máscaras, gel, batas, outras situações ligadas mais à proteção portanto, equipamentos de proteção individual, esses sim são elegíveis. Como eu disse, eu estava já também a responder aqui ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega, porque falei nestas situações daquilo que era considerado elegível, porque eu também tive a resposta que não era elegível a questão das tendas, o que me desagradou bastante, porque foi para proteger os cidadãos e são consumos, portanto, gastos enormes que nós temos. Sim, exatamente. 11 minutos. Sou Carlos Pinto, da Iniciativa Liberal. Obrigado pela pergunta que coloca, mas a questão é assim. Nós temos de ter em vista também o crescimento das nossas receitas. Esse é importantíssimo para que nós possamos fazer face àquilo que, por exemplo, que é recrutar recursos humanos. As freguesias precisam de recursos humanos. Há freguesias neste país que ainda não têm a sua sede aberta diariamente. Há freguesias, mas se me perguntar se nessas freguesias consideradas de interior, e que são freguesias únicas neste momento, não entraram em agregação, mas existem no interior desertificado, e elas são precisas lá, é o único veículo de ligação ao Estado, é aquela freguesia que existe, onde há 300 pessoas, ou 400. Mas é necessário que eles tenham essa capacidade financeira de poder
uma das hipóteses, recrutar recursos para que as freguesias possam, de alguma maneira, responder com qualidade aos seus fregueses. A questão de ganhar escala com a agregação, ouça, há várias opiniões. Aquelas que ganharam escala e que o seu desempenho foi bom, foi ótimo, nada temos a opor. A ANAFRE não se imiscui nesse procedimento. Se estão bem, ficam como estão. Se aconteceu algo de errado, pois isso tem que ser revertido. Se puder ser revertido, vai ser revertido. Porque não faz sentido nenhum que se criem freguesias com 70 mil eleitores e haja municípios com 2 mil. Não faz sentido. Então a pergunta que eu ponho é o seguinte: porquê é que não se agregam municípios para dar mais escala? Porquê é que não se agregam municípios para dar mais escala? Mas criar uma freguesia com 70 mil eleitores, ter um município com 2 mil, algo está errado. Ia passar a palavra aqui à Vice-Presidente Olga para responder ao PSD, ao Sr. Deputado Paulo Luís. Sim, Sr. Presidente. Então a palavra à Sra. Presidente Olga Freire. Muito obrigada. Só para responder aqui à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Carlos Pinto, a ANAFRE não tem que ver vantagens na agregação ou desagregação. A ANAFRE foi chamada neste processo na elaboração da lei. Agora, cada população em cada freguesia é que tem que ver se a agregação é vantajosa ou não para servir melhor a sua população. Portanto, a ANAFRE não se vai imiscuir nesta questão. O que é que a ANAFRE fez? Conseguiu que na elaboração da lei houvesse um regime transitório para cautelar situações que estavam mal feitas. Eu não vou voltar a falar do Covid, acho que todos nós estamos de acordo que é necessário, é justo e é urgente pagar as despesas Covid. Vou tentar responder ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, como deve compreender, a ANAFRE não gosta nada de que as freguesias que representa e as que não representa, porque independentemente de nós não termos a totalidade das freguesias, termos cerca de 2.100 freguesias associadas, nós, quando trabalhamos para as 3.091. E, portanto, nós não gostamos de saber que as freguesias, depois de um pré-PAV, já têm outra vez vínculos precários. Mas, tendo nós conhecimento disso, a nossa função é tentar continuar a dizer que as coisas o caminho não é esse, mas já que está feito, tentar regularizar e que as freguesias não estejam em incumprimento. Relativamente à questão dos cortes, Sr. Deputado, com todo o respeito, e ver se desta vez eu falo de uma forma um bocadinho mais tranquila, para quem não me conhece, eu sou mesmo efusiva como foi ao bocado, a ANAFRE tem que olhar para os seus representados, e nós estamos aqui a representar os eleitos de freguesia. Autarquias locais são municípios, freguesias, e nós estamos aqui a representar as freguesias. Se nós concordamos com os cortes, não somos nós que temos que concordar com os cortes passaram por aqui, por esta Câmara. Os senhores deputados é que têm que resolver o que é que vão fazer com os cortes. Nós pedimos que os eleitos de freguesia deixem de ter os seus cortes, o resto não compete à ANAFRE pronunciar sobre essa matéria. Relativamente à questão de acordos de cooperação para as respostas sociais, isto é um pau de dois bicos. Eu posso lhe dizer, por exemplo, na minha freguesia, eu tenho muita ação social, não precisei de protocolar nada com a Segurança Social. Agora, estou certa, e que os meus colegas e os outros que faltam aqui para fazermos os 21 do Conselho Diretivo, não estamos disponíveis para aceitar acordos em que nós continuamos a exercer funções que são do Governo Central e que não somos ressarcidos, como acontece com o Espaço Cidadão. Portanto, as freguesias já estão na linha da frente muitas vezes, dão respostas que não têm que dar, assim como aos municípios, não é de agora. Olha, vou dar outro exemplo aqui neste fórum e já vou terminar. Com os refugiados da Ucrânia, nós estivemos na linha da frente e, portanto, faltou aqui a questão do plano plurianual do bem-estar animal. Eu acho que, não sendo uma competência específica das freguesias, a ANAFRE, lá está, tem que dar liberdade às suas freguesias para, nos seus orçamentos, incluírem aquilo que podem dentro da legalidade, como é óbvio.
Desculpem, mas eu tenho que dizer uma coisa, Sr. Presidente, e para responder ao LIVRE, porque é muito importante. O senhor tocou num assunto muito importante, tem a ver com o aquecimento, e todos nós temos conhecimento daquilo que se passa, infelizmente, por este Portugal fora. Mas eu também gostava, e não é uma questão, já vai para além da questão política, mas eu gostava que todos nesta Câmara tivessem noção. Bilha solidária, 2 milhões de euros para as freguesias entregarem, ok? Então, eu tenho que vos dizer que nós estivemos a fazer contas. E estas contas significam que, estando e tendo a ANAF conseguido que isto fosse para todas as freguesias de Portugal, ou seja, 3.091 freguesias, porque conseguimos que fossem as associadas, as não associadas e a das regiões autónomas que não estavam contempladas e que é extremamente injusto. Se nós dividirmos estes 2 milhões de euros pelas freguesias, isto calha, e eu já vou ser bondosa, menos de 20 famílias por freguesia. Desculpem. Eu, na minha freguesia, estou a ponderar seriamente em não ter esse problema. Eu não vou entregar 10 euros a 20 famílias. E, portanto, é um problema grave, mas eu acho que nós, freguesias, também sabemos identificar onde é que são os sítios mais fáceis onde isto possa acontecer e nós fazemos normalmente sensibilização junto às pessoas que têm menos cuidado com o seu aquecimento doméstico. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. A palavra ao Sr. Vice-Presidente Jorge Amador. Faça, Sr. Vice-Presidente. Senhores Presidentes, Senhores Deputados, relativamente às questões que foram colocadas, gostava que deixarmos aqui bem claro uma questão relativamente à Covid-19. A ANAFRE é uma associação responsável e não admite outra coisa que não seja da parte da Direção-Geral das Autarquias Locais, que disponibilize a informação que nós não temos e que haja em conformidade, seja ela qual for. Agora, há uma questão que nós não prescindimos, é da legalidade. Sobre a questão, o Sr. Deputado José Soeiro, e bem, queixou-se, não foram respondidas a várias questões, eu queria dizer, relativamente às matérias sociais, é bem claro quem é que tem essas competências. Mas se quiserem conversar com a Associação Nacional de Freguesias sobre isso, olha, há coisas que nós não abdicamos. Meios, quais são? É que nós não vamos aceitar aquilo que muitos municípios aceitaram. E somos freguesias, somos mais pequeninos, mas há questões de princípio. Sem meios, nós não queremos mais competências. Relativamente às vantagens, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal ausentou-se agora da sala, mas eu respondo, que ele depois pode ouvir, se não se importa. As vantagens. Bom, a primeira vantagem é que não devíamos ter tido um temporal que levou 1.170 freguesias. É que aquilo foi um arrastão, sem ouvir as populações. E desse arrastão resulta que nós temos muitas situações mal resolvidas. E aquilo que a ANAF defende é aquilo que o Presidente da ANAF disse há pouco. É que sejam as populações e os órgãos autárquicos a dizer o que está bem fica bem, o que não está bem altera-se, muda-se e corrige-se. É assim. Vantagens, proximidade, participação das pessoas. Nós perdemos milhares de autarcas neste país. E milhares de autarcas que parece que ganham muito, mas um membro de uma Assembleia de Freguesia ganha 13 euros por participar em 4 reuniões por ano. É isto que é muito dinheiro. A democracia tem custos. Não querem custos, acabem com a democracia. Não há mais nada a fazer. Relativamente à questão dos Açores, o Sr. Deputado dizer que vim dos Açores de uma ação de formação da ANAF este fim de semana, correu muito bem, e uma das matérias que nós também queremos que o Orçamento de Estado dê resposta é o trabalho que a Associação Nacional está a fazer relativamente à formação de eleitos. É porque depois não venham dizer que os autarcas fazem isto, aquilo ou aquilo outro. Porque se não houver meios para nós fazermos formação, os autarcas não são dotados das ferramentas necessárias para o exercício das suas funções. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Devolvo a palavra, então, ao Sr. Presidente da ANAF para concluir. Faça, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. 2 ou 3 notas e uma das quais para o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, e dizer que a ANAF está disponível, apesar de a maior parte dos protocolos que assinamos não somos ressarcidos, envolvemos os nossos técnicos, mas a ANAF firmou recentemente um protocolo com a Segurança Social no âmbito da atribuição da pensão na hora e que pode ser efetuada nas freguesias neste momento, sem custos. Também para o registro dos cuidadores informais, que a maior parte deles não sabem como proceder, também as freguesias estão disponíveis para fazer esse trabalho.
Sobre a bilha solidária, o Jorge Amador acabou de dizer, nós propusemos que o protocolo abrangesse todas as freguesias do país e também Açores e Madeira, que não estavam contempladas no protocolo inicial. Aliás, o protocolo, como vos disse, só foi assinado ontem. Andou aqui um pouco desgovernado, mas está resolvido. Faltou-me acrescentar aqui uma nota sobre formação. Nós necessitamos dar formação aos nossos autarcas. Em 2022 não houve possibilidades de contemplar no Orçamento de Estado algo que nos permitisse dar formação. A ANAF arrancou já novamente a formação. É necessário que também a ANAF tenha um apoio do Governo para que possamos fazer esta formação que é tremendamente necessária por todo o país e também para as ilhas. O Jorge esteve nos Açores, teremos na Madeira também rapidamente, mas temos que percorrer o país inteiro e isso para a ANAF traz custos imensos, não só com as locações, mas também com os formadores. Corrigir só aqui uma nota da Olga, as contas que ela fez, eu a mim não tive ainda a oportunidade de fazer essas contas. O que eu sei é que nós poderemos atribuir 200 mil apoios para a aquisição de garrafas de gás. São 200 mil apoios, equivale a 2 milhões de euros e isso, quer se queira, quer não, para a população mais carenciada é bastante pertinente. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumpre-me agradecer ao Conselho Diretivo da ANAF os esclarecimentos prestados em instâncias das senhoras e senhores deputados, aos senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças e, bem assim, aos senhores deputados da Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local. Recordar que às 15 horas teremos audição da Sra. Ministra da Coesão Territorial. A todos desejo uma boa tarde. Está encerrada esta relação. Muito obrigado.